Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra, mais uma vez aqui, para a honra e a glória de Deus. Hoje é o último dia do ano de 2025. Gostaria de refletir um pouco sobre essa data, sobre esse momento. Muitas pessoas costumam ficar muito depressivas porque é a virada do ano, o ano acabou, as expectativas que fizeram, as frustrações que estão passando, planos que foram feitos e não chegaram a se concretizar. Muitas pessoas passam a ter crise de ansiedade, outras depressão e outras chegam até mesmo a praticar coisas terríveis contra a própria vida, por conta de uma simples data que acontece. Muitas das vezes a gente é levado a achar que a vida acabou, o ano acabou, a vida não acabou. Se você está ouvindo esse vídeo agora, significa que você recebeu o dom da vida, o presente maior de todos, porque quem entre nós tem a capacidade de fazer o nosso próprio corpo levantar? É um mistério, o milagre da vida. Todos nós nos deitamos, mas nós não sabemos se vamos levantar. E se nós fôssemos parar para pensar nisso, né? Será que eu vou levantar amanhã? Ninguém dormiria, porque a ansiedade seria algo terrível na mente das pessoas. Se acaso ela deitar e ficar pensando, será que eu vou levantar amanhã? Será que eu estarei viva? Será que eu estarei vivo? Porque é um milagre. Nenhum de nós, por mais inteligente que seja, por mais rico que seja, não tem essa capacidade, certeza, eu vou deitar, mas amanhã eu vou me acordar, eu vou me auto-acordar. Não, isso é um milagre, é um mistério, o mistério da vida. Para quem crê em Deus, cremos que é Deus que nos dá o fôlego todos os dias. Ele nos empresta do seu fôlego de vida. Para aqueles que não creem em Deus, acreditam que simplesmente é o poder da mente, a força do universo. Muitas pessoas elas se frustram porque elas criam muitas expectativas para um período de 12 meses, em que muitos de nós não podemos, né, nem vamos saber, não, nós não sabemos se vamos estar vivos durante aqueles 12 meses, sendo que nenhum de nós tem a certeza que vamos viver. E quando a gente recebe a graça de estar vivo, muitos ao invés de agradecer, porque apesar de muitos planos e projetos não terem dado certo, mas estão vivos e podem tentar novamente, podem lutar novamente, podem acreditar novamente, muitos ao invés de fazer isso, né, de ter esse pensamento, eles vão simplesmente se entregar à frustração, à ansiedade, à tristeza, à depressão, ao desânimo, porque aqueles projetos que eles fizeram para aqueles 12 meses não se concretizaram. É assim algo relacionado à ingratidão, falta de uma visão de como ele conseguiu chegar até aquele momento. Às vezes debaixo de muitas dificuldades, teve suas frustrações, mas conseguiu estar vivo. Então, muitas pessoas parece que para elas não é o ano que acaba. Parece que para elas é a vida que acaba. O mundo em si, ele faz com que você crie essas expectativas, faça projetos, né? Você tem que chegar ao final dos 12 meses sendo chamado de o grande vencedor, né? Então, quando você não consegue alcançar esses objetivos que você impôs e que o mundo impôs sobre você, você simplesmente desaba. Eu digo você, não estou me referindo a você, estou usando uma forma de falar. A gente tem que entender que são oportunidades que recebemos todos os dias. Cada dia é um ato de bondade de Deus, né? Para mim, que acredito em Deus, é um ato de bondade de Deus, um milagre, é um mistério que acontece todos os dias. Acordar, poder fazer melhor o que eu não consegui fazer ontem, lidar com as questões pessoais, tornar um ser mais agradável diante de Deus, agradável para mim mesmo, mais agradável para o meu próximo. Esse é meu objetivo de vida. Enquanto eu vou lutando e vou querendo alcançar meus objetivos, são essas três coisas, né? Eu me baseio, porque muitas pessoas, elas chegam no final do ano não agradecidas, não com aquele pensamento de que finalmente eu consegui, eu cheguei ao final do ano. Consegui tudo? Não consegui tudo. Alcancei todos os meus projetos? Não alcancei. Mas eu estou aqui, estou vivo, estou viva, e isso é um motivo de gratidão. O fato de a gente estar vivo é uma bênção de Deus. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 29, tem aquele versículo que todos nós conhecemos, que o Senhor falou
através de Jeremias para a nação de Judá. Não somente a nação de Judá, né? Mas para tanto eles como aqueles, como o restante das outras tribos que foram levados para o cativeiro babilônico. Então o Senhor falou para eles: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha, eu sei quais os pensamentos que eu tenho sobre vós. Nem vocês mesmos sabem que pensamento vocês devem ter sobre vós mesmos. Mas eu sei qual é o pensamento que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz. Na cabeça deles, eles estavam sendo levados. Então, aquilo não era uma questão de paz, era uma questão de mal. Eles estavam dizendo, né? Deus está sendo mal, deixou a gente ser pego pelos nossos inimigos. Que não era isso. Ele tinha pensamentos de paz para aquele povo, porque Deus estava ensinando a eles, eles estavam vivendo práticas desagradáveis, destrutivas para eles mesmos, porque quando Deus nos corrige é porque estamos destruindo a nós mesmos. Deus não vai corrigir alguém que não está precisando de correção. Como um pai, ele vai observar seu filho e vai corrigir naquilo que é necessário. Diz assim, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que uma pessoa normal da cabeça espera? É um fim de bênção, um fim de prosperidade, um fim de alegria, né? É isso que uma pessoa de bem espera em Deus, é isso que ela espera. Então é isso que Deus estava dizendo para eles, vocês têm esse desejo de alcançar tal coisa, mas o modo como vocês estão andando não vai levar vocês a um bom fim. Vai levar vocês à destruição. Por isso eu estou intervindo. Então, quando Deus intervém na nossa vida, mesmo que de uma forma dolorosa, Ele está intervindo para o nosso bem, para que a paz esteja nas nossas vidas. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, eu vos escutarei. Vós buscar-me-eis, e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. O Senhor falou para eles, vocês vão me invocar. Agora vocês não estão me invocando, porque vocês estão olhando só para vocês mesmos, vocês estão vivendo uma vida de promiscuidade, vocês oprimindo uns aos outros, quebrando tudo quanto é de regras, de mandamentos, vocês estão se autodestruindo. É melhor vocês serem levados cativos do que vocês terem outro tipo de fim, serem consumidos, né? Ou uma nação chegar aqui e destruir vocês. Quando vocês estiverem lá, vocês vão parar e vocês vão refletir. Porque nós, seres humanos, nós só refletimos muitas das vezes quando a gente está numa situação difícil. Às vezes, quando a gente está numa situação boa, a gente não tende nem a refletir sobre Deus, nem invoca Deus, não busca Deus, e a gente só quer viver os prazeres banais. Né? A gente quer ali viver naquelas alegrias, aquelas coisas corriqueiras e passageiras. Então a gente acaba esquecendo o autor da vida e acaba esquecendo o foco pelo qual esse autor da vida se revelou a nós, porque o Senhor se revelou a nós não para encher nosso bolso de dinheiro. Ele não se revelou a nós para que a gente possuísse Ferrari, casamento dos sonhos. Não foi por isso que ele se revelou a nós. Ele se revelou a nós porque ele quis nos salvar. Esse é o interesse dele em nós. Então vocês vão voltar para o foco principal, porque o Senhor vai nos abrindo os caminhos, vai nos abençoando, ajudando a gente a encher o nosso celeiro, mas esse não é o foco do Senhor. O foco de Deus é a salvação da humanidade. Para isso que Deus permitiu que a gente nascesse, para que nós fôssemos salvos, para que a gente recebesse e aceitasse a sua salvação. Ireis, né, ou seja, vocês vão, e orareis a mim, e eu vos escutarei. Ou seja, vocês vão passar por um período que vocês vão poder refletir no que vocês fizeram, que vocês estavam oprimindo os outros, vocês estavam praticando a maldade, roubando, né? Estavam praticando orgias, prostituições, adultérios, né? Cobiça, e tantas outras coisas. Então, vocês vão passar por esse período aí de cativeiro para que vocês possam pensar. Então, vocês vão orar e eu vou voltar para vocês. E ele diz, e vós buscar-me-eis e me encontrareis quando vós procurares por mim com todo o vosso coração, porque o Senhor, ele não é como a gente muitas vezes aceita migalhas, né? A gente aceita um pingo de atenção, a gente aceita às vezes um pingo de carinho,
aceita um pingo de ajuda. Deus não é assim, ele quer nosso coração integralmente, ele quer nossa atenção integralmente. Esse integralmente não quer dizer que um ser humano ele vai viver a vida inteira ajoelhado, ali só orando, só louvando. Não é isso. Porque quem tem entendimento vai saber que ele vai viver e ele vai viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Ele não quer uma adoração parcial, ele quer uma adoração por completa, integral. Ele quer um coração íntegro, assim como era o coração de Jó. Eu quero dizer com isso, né, que nós, muitas das vezes, a gente entra num quadro de frustração intenso, porque a gente cria expectativas em torno de algo que não tem necessidade. Né? A gente quer alcançar objetivos e a gente coloca todo o foco da nossa vida nisso. Não, se a gente vivesse, né, e lutasse pelas nossas coisas aqui, e a gente fosse vivendo, mas que esse não fosse o nosso foco, a nossa vida não seria, a vida não seria assim, de desânimo, de frustração constante, porque o ser humano, ele tem frustração, né? Ele tem frustração, porque nós temos uma mente. Então, é comum a gente ficar desanimado, ficar frustrado, nos sentirmos abatidos, triste às vezes, ficar meio deprê, né? Isso aí é uma coisa comum, né? Uma coisa, não é normal, né? Quando aquilo entra numa coisa constante, que vira uma situação constante, direto, aí não é normal. Mas que é comum a pessoa passar em algum momento, em um curto período, por essas coisas, por essas situações, por esses sentimentos, né? Isso é uma coisa que acontece. É do nosso corpo, é da nossa mente. É até mesmo um jeito da gente crescer mentalmente e espiritualmente falando. Porque a gente vai passar por aquele processo, né? A gente tentou fazer uma coisa, não conseguiu, vai ficar frustrado, mas logo a gente vai começar a ter uma ideia, a pensar, não deu certo assim, não deu certo por esse caminho, mas eu vou tentar de novo, eu vou fazer assim, vou fazer diferente. É assim que tem que ser a mente da pessoa, né? Uma mente de uma busca, uma mente que está sempre ali tentando, lutando, trabalhando, é uma mente que está ocupada. Uma mente que faz um projeto, fica toda a sua energia naquele projeto, aí ele vai desabar com tudo, e ali ele se deixa entregar pelo desânimo, pela frustração, essa mente ela pode não mais aguentar abalos, né? E muitas das vezes existem pessoas que não aguentam passar por um pingo de abalo e às vezes já quer dar fim na sua própria vida. Então, por quê? Porque a mente dela não foi treinada, né? Ela não é que eu me coloquei na situação para ser treinada, não, é porque eu fui passando por situações e assim eu vou aprendendo através daquelas situações. É isso que Deus quer, que a gente vá aprendendo, né? O que eu quero dizer é que o ano acabar, mas não é a sua vida, nem a minha vida que vai acabar. A nossa vida acaba quando Deus permite. Então, enquanto Deus estiver deixando a gente vivo, deixar a gente viver, acordar, ouvir o canto dos pássaros, ver nossos parentes, nossos vizinhos vivos e bem, isso é uma bênção de Deus, né? É mais uma oportunidade que Deus está dando para que eu vá adiante, que em primeiro plano eu busque a Deus, que eu busque o meu Senhor, o Senhor da minha vida, o autor da minha salvação. Porque ele disse isso, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, ele não deu a vida, não é ele que dá a vida, ora, não é ele que deu a salvação, então ele vai dar o suporte para essas duas coisas, ele vai dar o suporte para a salvação, todos os dias o Espírito de Deus vem nos ajudar a alcançarmos a santificação, até chegarmos à glorificação, e todos os dias o Senhor ele vai nos dar, né, o suporte para vivermos, assim como ele disse, não sou eu que cuido das aves, dos pardais, vocês fazem alguma coisa pelos pássaros? É vocês que regam as plantas na floresta? É vocês que cuidam daquele monte de árvore, daquele monte de animal ali, nas florestas, nas selvas? É vocês, por acaso? Não é vocês, sou eu. Então, assim como eu cuido de tudo, eu cuido de vocês, automaticamente, eu vou cuidar de vocês, porque para Deus, ele mesmo deixou claro, vocês são mais importantes do que a natureza. Foi isso que Deus disse, foi isso que o Criador falou.
Ele deu a vida e ele vai dar o suporte para a vida. Ele deu a vida eterna, ele vai dar o suporte para a vida eterna. E pela graça do Senhor, se assim ele nos conceder mais um dia, sejamos gratos e coloquemos a nossa vida nas mãos dele, busquemos a ele de todo o coração, para que assim também ele possa se voltar para nós também. Porque ele disse, buscar-me-eis de todo o vosso coração, e eu serei encontrado de vós, diz o Senhor. O Senhor possa abençoar cada um de nós, que o Senhor seja engrandecido através de nossas vidas, que a bênção de Deus possa estar em você, possa estar em mim, a salvação do Eterno possa estar sobre nós, possamos valorizar essas bênçãos que vêm do Senhor, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos e a prosperidade que vem do Senhor também. Então, fiquem todos com Deus. Um feliz 2026 para cada um, em nome do Senhor. Amém.